nome é Laila Costa, sou professora de Física. Hoje nós vamos falar sobre a eletrostática. A eletrostática envolve vários fenômenos que a gente já viu no nosso dia a dia. Acredita-se que foi estudado pela primeira vez ainda antes de Cristo, pelo Tales de Mileto. No século XVI, o físico Gilbert descobriu que vários materiais, quando são atritados, podiam atrair pequenos corpos LED. A gente tem como exemplo no nosso dia a dia aí o uso da leg, quando você é menina, né? No geral, meninas que usam leg, mas tem leg para homem também. Homem que não usa. Tem aqueles shortinhos térmicos, essas coisas assim. Esse tipo de material, ele vai atritando com os pelos do corpo, e quando você retira, os pelos estão todos assim, ó. Também tem na televisão de tubo, né? A televisão de tubo, chega lá, depois de um tempo ligada, você aproxima seu braço da televisão e aí você percebe que uns pelinhos do seu corpo ficam assim, encostando na televisão de tubo. Tem outros exemplos aí do nosso dia a dia, e tem exemplo que não é do nosso dia a dia, né? Porque é mais comum em lugares mais secos. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, lugar super úmido, né? Então a gente não percebe esses fenômenos. Mas eu vou colocar um videozinho aqui do menininho descendo escorrega, ficando com o cabelo todo assim. O físico inglês Stephen Gray classificou materiais segundo sua propriedade de conduzir eletricidade. Então ele classificou como condutores e isolantes. Então, condutores elétricos têm facilidade de conduzir eletricidade, isolantes elétricos têm dificuldade de conduzir eletricidade. Não é para confundir com condutor e isolante térmico, tá? Alguns materiais confunde-se, né? Tipo ferro, sei lá. Conduz bem a eletricidade e também é um condutor elétrico. Então, uau! Mas nem todos os materiais têm essa característica compartilhada, tá? Então, condutor elétrico, por exemplo, a gente tem cobre, ouro, são os fios, fazem parte de fios e dispositivos elétricos. Isolante elétrico, a gente tem cerâmica, plástico, borracha. Outra pessoa, esse já é um químico, ele observando objetos carregados, ele notou dois comportamentos diferentes. Então, quando dois objetos estão carregados, uma hora eles se atraíam, outra hora eles se repeliam. Então o cara estudou e percebeu que eles tinham características diferentes. Então tem os materiais que são positivos e os negativos. E ele notou que os positivos com os negativos se atraíam, e quando você tinha dois positivos eles se repeliam, e quando tinha dois negativos se repeliam. Então, né, tem aquela famosa frase, os opostos se atraem, em física dá certo, tá, gente? Namorando não, pelo amor de Deus. Aí aqui a gente tem a atração dos corpos que têm sinais diferentes e a repulsão dos corpos que têm sinais iguais. Hoje, né, depois de muito estudo, muitas pessoas aí durante séculos estudando a eletricidade, a gente sabe que essas cargas, hoje já tem algum tempo já, né? Tem mais de um século que a gente sabe isso. Que um objeto está carregado se deve a excesso ou falta de elétrons em relação ao número de prótons, tá? Ocorre um desequilíbrio entre o número de elétrons e o número de prótons. Quando um corpo está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então a gente diz que a carga dele é igual a zero, que a carga é o saldo. Elétrons têm cargas negativas e prótons cargas positivas. Então, eles têm a mesma carga, o mesmo valor de carga, só que um é negativo e o outro é positivo, tá? Quando eles têm um número equilibrado, tá? O número de prótons igual ao número de elétrons, o corpo fica neutro. Quando o corpo tem sobra de elétrons, tem mais elétrons do que prótons, ele fica carregado negativamente. Quando o corpo tem sobra de prótons em relação ao número de elétrons, o corpo fica carregado positivamente. Quando o material isolante é carregado eletricamente, as cargas ficam apenas na região carregada. Então, se eu atritar essa parte aqui do pincel, a gente sabe que apenas essa parte vai ficar carregada se esse objeto aqui
for um isolante elétrico, tá? Se ele for o condutor, vai se espalhar por todo o objeto. Então, se eu apertar esse objeto aqui, a gente sabe que, como ele é de metal, ele vai ficar todo eletrizado, não vai se concentrar apenas em uma parte da superfície. A gente pode representar a quantidade de carga utilizando duas unidades diferentes, tá? A gente tem número de elétrons e tem coulomb, são duas unidades. A carga elétrica é como se fosse grãozinhos, né? Então a gente pode contar como um saco de arroz, por exemplo, ou 5 grãos de arroz, 10.000 grãos de arroz, tá? Dessas duas formas diferentes. Esse grãozinho é indivisível. Então você não consegue quebrar ele, fazer meio elétron, um elétron 1,2, você não consegue fazer isso. Você só pode ter números inteiros, e isso se chama carga elétrica quantizada, que a carga elétrica é dada nesses pequenos pacotes aí. O valor da carga elétrica, tanto do elétron como do próton, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, aproximadamente, tá? A gente utiliza esse valor para efeito de cálculo. 10 elevado a menos 19 coulombs. Então a gente pode utilizar isso aqui para poder fazer a nossa conversão de número de elétrons para carga elétrica, né? Então, a carga elétrica é dada pelo número de elétrons vezes a carga do elétron. Q é carga elétrica em coulomb, N é o número de elétrons, tá? E E é a carga do elétron. Então aqui a gente tem dois exemplos, passando aqui de 10 elétrons para coulomb, a gente tem 10 elétrons é igual a 10 vezes a carga do elétron para 1,6 vezes 10 elevado a menos 18. Porque 10 é 10 elevado a 1, repete a base, somos expoentes, dá 10 elevado a menos 18. 3,2 coulomb para número de elétrons, gente, fazendo o contrário. Então peguei essa fórmula aqui, coloquei o E para o outro lado, então ficou Q dividido por E é igual ao número de elétrons. A gente pode fazer aqui direto usando regra de 3. Pode fazer aqui usando regra de 3. Então, fica 1 elétron é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb e 3,2 coulomb. E 3,2 coulomb é igual a X elétrons. Então, você pode fazer aqui usando a regra de 3 ou converter. Eu prefiro usar a regra de 3 porque eu não tenho que ficar decorando a fórmula. Eu prefiro utilizar esse número, que às vezes até é dado no enunciado. Isso aqui é passando de coulomb para elétron. Então 3,2C em elétrons vai ser Q sobre E. 3,2 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Você pega a potência, passa para cima, ela muda o sinal, fica 10 elevado a 19, fica 3,2 dividido por 1,6. Aqui vai dar 2 vezes 1,19 elétrons. Então a gente tem 2 vezes 10 elevado a 19 elétrons em 3,2 coulombs. Esse aqui é o N. Então é isso, gente. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.